Olá, seja bem-vindo ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. O vídeo dessa semana vai ser reciclagem de latinha e olha que luxo essa reciclagem. Eu fiz a forração do lado de dentro com lonita, do lado de fora eu forrei com as mantas de strass. Então, se você já ficou interessado, assiste o vídeo até o final porque tem bastante dicas bem legais. Vem comigo aprender. A minha latinha, eu passei uma demão de prime no lado de dentro e uma demão do prime no lado de fora. Eu usei o prime da Gliart. Eu vou começar a pintar minha latinha com a tinta metálica ouro rico, pode ser qualquer tinta dourada que você tiver. E como eu sempre falo aqui no canal, eu escolho sempre uma tinta PVA fosca da mesma cor da metálica ou uma cor próxima. No caso da dourada, eu sempre gosto de usar a camurça. Por que eu faço isso? Passando a primeira demão de tinta fosca, dá menos demão da tinta metálica e a tinta metálica já acaba ficando num tom mais forte. Então, você economiza a metálica, que acaba sendo sempre mais cara. Coloquei a tinta camurça aqui no meu pratinho, tô usando um pincelzinho de cerdas macia e vou começar a pintar a minha latinha. Vou passar essa tinta camurça em toda a minha lata aqui do lado de fora e também nessa curvinha aqui na parte de cima da boca da lata. Tá curtindo o vídeo? É a primeira vez aqui no canal, então aproveita, já se inscreve no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e ativa o sininho. Assim você recebe as notificações todas as vezes que eu posto vídeo novo no canal. Terminei de pintar a minha latinha. Aqui no corpo da latinha eu passei somente uma demão da tinta no fundo. E aqui na beiradinha eu passei duas demãos. Aqui no corpo da lata eu passei somente uma demão, porque o acabamento que a gente vai fazer é só para servir de um fundo, para não ficar na cor do metal. Então, eu não vou me preocupar em dar uma boa cobertura aqui no centro da lata. Para usar de tampinha para lata, eu tô usando um círculo de MDF. Se você não tiver esse círculo de MDF, como eu já fiz várias vezes aqui no canal, você pode recortar um círculo do tamanho da sua lata de papelão ou papelão Paraná. Vou pintar também esse círculo com a tinta camurça, primeiro, porque ele vai servir de base para minha tinta metálica. Vou pintar todo o meu círculo. Terminei de passar as duas demãos da tinta camurça também no meu círculo. Aqui no MDF eu passei uma demão, dei uma lixadinha e vim com uma segunda demão. Agora, aqui na minha latinha, eu já vou entrar com a tinta metálica. Vou passar também com um pincelzinho de cerdas macia. Fiz o mesmo processo da tinta camurça, no fundo e aqui na bordinha, passei duas demãos, que é onde vai ficar aparecendo a tinta, então, para dar um acabamento bonito. E aqui no corpo da latinha, como só é para dar um fundo, eu passei uma demão da tinta metálica. Terminei de pintar o meu círculo também, já secou. Agora, vamos começar a decoração da latinha. Para decorar dentro da lata, eu recortei pedacinho de lonita, que parece um tecido meio emborrachadinho. Eu já usei em alguns vídeos aqui no canal. Você encontra essa lonita na Desimanta. Vou deixar o telefone passando aqui embaixo para quem tiver interesse. Custa baratinho e dá um efeito bem legal. Não tenho lonita, pode fazer a forração com papel de scrap, com EVA, com tecido, o que você tiver. Eu escolhi a lonita, que vai combinar com a decoração de fora que eu vou fazer. Eu já recortei a lonita, o tamanho que eu vou usar para fazer a forração do lado de dentro. E já recortei o círculo, que também vai lá do lado de dentro. O círculo eu tirei a medida aqui do fundo. E a lateral eu medi com a régua o tamanho que eu tenho aqui na minha lateral, ó. Recortei certinho. E você recorta mais ou menos uns 2 centímetros a mais do tamanho da sua lata do lado de fora, para conseguir fazer toda a forração lá do lado de dentro. Vou usar cola branca, que é a cola para artesanato. A minha lonita, ou se você estiver usando tecido ou papel de scrap, em uma das laterais você vem
e vai dar alguns cortinhos, ó. Bem pouquinho, um cortinho de mais ou menos meio centímetro, ó. Pra ajudar a gente a fazer a viradinha lá dentro. Fica mais bonitinho o acabamento e mais fácil também, ó. Fiz vários cortezinhos, ó. Agora, vou pegar a minha cola branca e vou passar em toda a lateral da minha latinha. Primeiro, eu colo a lateral. Eu vou passar uma camada de cola mais caprichada, porque como a lonita é um tecido mais grosso, então você pode dar uma caprichada na sua cola. Vou pegar a minha lonita, vou fazer um rolinho dela e vou colocar ela aqui dentro. Se você preferir, ó, pode vir com o cabo do pincel e aí ele vai te ajudando a encaixar lá embaixo. Tá vendo aqui dentro, ó, quando a gente faz o piquezinho no tecido, ele encaixa certinho lá no fundo da lata. E aqui é só vir com a mão apertando, ajeitando o tecido, o papel, o que você estiver usando para forrar a sua latinha. A emenda aqui ficou certinho, ó, não dá nem para perceber. E agora eu vou colar o fundo. Vou passar a cola branca aqui no fundo também. E vou pegar o meu círculo, que eu também já recortei, e vou encaixar ele aqui. E vem, ó, sempre com a ajuda de um cabo de um pincel, porque a mão geralmente é difícil de entrar nessas latinhas menores. E aí, você vem ajeitando aqui, ó. Olha como ficou perfeito a forração aqui do lado de dentro. Do lado de fora, eu escolhi usar essa manta de strass, que é um dourado, bem bonito. Pode ser qualquer manta que você tiver, eu não gosto de dourado. Aí você faz toda a decoração puxando pro prata, pro preto. Lá na Desimanta tem várias cores de manta, todas ficam bem legal nesses trabalhinhos de lata. Eu já tirei a medida da minha latinha, você vai tirar a medida de acordo com a latinha que você tá usando, ó. Para fazer a colagem da manta de strass, eu gosto de usar a cola de silicone e junto a cola Bond, que é a cola instantânea. Por que que eu passei a tinta dourada aqui no fundo? Porque a manta de strass, ela tem essas beiradinhas entre uma pedrinha e outra de silicone. Ela é uma manta de silicone com as pedrinhas. E se você vem direto com a lata crua, nesses pedacinhos que é bem pequenininho, ele vai aparecer o prata da lata. Então, por isso que eu dei o fundo de dourado, para o acabamento ficar perfeito, ó. Você não consegue ver a lata no fundo. Aí, você pinta o fundo da lata de acordo com a cor da sua manta. Se for uma manta preta, você passa uma cor preta. Se for uma manta marrom, você vai passar uma tinta marrom para dar um acabamento mais bonito na sua peça. Eu vou começar a colar minha manta de strass no mesmo lado, na mesma direção onde terminou a nossa colagem aqui, ó, o acabamento aqui de dentro, para ficar todas as emendas no mesmo lado, no mesmo sentido, para ficar mais bonitinho. Aqui agora é passar a cola de silicone em toda a latinha. Eu vou passando aos poucos, que eu acho mais fácil para colar. Pode dar uma caprichada na cola de silicone agora. Venho com a cola Bond, dou alguns pinguinhos aqui junto com a cola de silicone de forma aleatória. Vou posicionar a minha manta certinho aqui na lata. E vou começar a colagem, sempre apertando para ajudar a manta a fixar bem na nossa lata. E faço esse processo de colagem até dar a volta completa na lata. Sempre passando a cola de silicone, junto eu coloco um pouquinho da cola Bond, que ajuda a fixar melhor a manta e mais rápido. E vou dando a volta na lata inteira. A emenda, você consegue ver se você olhar bem de perto, mas as pedrinhas, elas se misturam uma com a outra e você nem vê a emenda.
Essas mantas, muitas pessoas acham que ela custa muito caro. Lá na Desimanta, eles sempre estão fazendo promoção de mantas. Tem as mantas que são um pouquinho mais caras, que custam em torno de 25, 30 reais. Mas tem várias mantas em promoção que custa 15 reais, 20 reais. Às vezes eles fazem promoção manta por 10 reais. Então, dá uma entrada lá no Instagram deles. Só procurar como a Desimantas ou mensagem no WhatsApp perguntando sobre as promoções, que vale a pena. Para um acabamento mais bonitinho aqui dentro, eu resolvi cortar uma tirinha dessa manta que a gente usou aqui fora e colei aqui dentro, ó, na emenda do tecido da Lonita. Eu achei que ficou mais bonitinho o acabamento. O meu círculo de madeira que eu vou usar como tampinha, o que eu fiz? Cortei um círculo um pouquinho menor do que ele, mais ou menos meio centímetro menor, e vou colar aqui dentro para seguir o acabamento lá de dentro da latinha. Vou passar cola branca aqui. Posso dar uma espalhada com o próprio dedo, ou se você quiser um pincelzinho, e vou colar aqui, ó. E para dar um acabamento, um charme aqui dentro, eu vou colar essa florzinha, que ela é de rendinha. É bem delicadinha, na cor marrom. Vocês encontram essas florzinhas também lá no Helenito Adesimanta. Ele vende o pacote fechado. A florzinha eu vou colar com a cola de silicone. Aqui na parte de cima da minha tampa, eu também resolvi cortar um outro círculozinho aqui, ó, que eu acho que vai ficar bem legal, vai combinar com a nossa peça. E vou colar novamente aqui do lado de fora. Para fazer um charme e usar de puxador para tampa, eu vou usar esse puxador de metal. Olha que gracinha. Pode ser qualquer modelinho de puxador de metal que você tiver. Não tem metal? Pode usar um puxador de resina, de biscuit, que também fica legal. Esses puxadores vocês encontram em loja de artesanato, tá? Material para artesanato. Agora eu vou parafusar ele para ficar bem firme. Pode fazer força, porque como a gente tá parafusando em cima do tecido, fica um pouquinho mais duro. Terminei de parafusar o meu puxador. Agora, para dar um acabamento aqui em volta, eu vou colar essas pedrinhas marrom, que puxa para um tom marrom, porque ela vai ser parecida com as pedrinhas aqui do meio, ó. Mas se você quiser pôr um dourado, também pode. Eu fiquei na dúvida dos dois e achei mais bonito o marrom. Vou passar um fiozinho de cola, bem pouquinho aqui, na beiradinha do meu tecido, para dar uma reforçada na cola. Terminando de colar as pedrinhas aqui em volta da tampa, agora eu vou fazer um charminho a mais aqui nesse puxador. Vou usar pingente de pérolas, pode ser qualquer pingente que você tiver, um cordãozinho de fio dourado para combinar com a cor da lata. Vou passar ele aqui no pingente, dou um nozinho, deixando ele no meio desse cordão para ficar firme. E agora passo esse cordãozinho aqui no meu puxador, dou mais um nozinho e vou fazer um lacinho bem simples, um laço igual de cardaço de tênis. Vou ajeitar aqui com a mão para ele ficar bem certinho. A latinha finalizada, olha que charme que ficou com esse pingente, eu amei, mas aí é questão de gosto. Você pode fazer outro tipo de arranjo, colocar outro pingente que fica bem legal. As pedrinhas super combinou aqui com a decoração. A nossa tampa aqui na parte de dentro, eu achei que ficou bem legal com essa florzinha, ficou bem delicado, bem romântico. Se você não quiser colocar essa florzinha, também pode deixar sem ou colocar outra decoração. Dentro da lata ficou bem luxuosa, eu adorei esse revestimento com a Lonita. O fundo, ó, eu deixei dourado. E essas pedrarias são um luxo, né? Eu amo essas pedrarias. Aí você vai falar, é reciclagem, essa reciclagem vai sair caro por causa das pedrarias. Realmente, se você contar o valor da pedraria, sai um pouquinho caro, mas nada muito abusivo,
Como eu falei, o Helenito, a Desimantas tem pedrarias com preço excelente. E essa latinha eu fiz para mim, ou se você quiser, você pode fazer para ocasiões especiais, para dar de presente para um casamento, para você presentear a sua dentista, uma médica que você gosta, né? Para um presente mais especial. Então eu acho que vale a pena sim. A gente pode usar a reciclagem de uma forma mais luxuosa, que também fica bacana, tá? Eu vou fazer de conjunto com essa cestinha, com essas latinhas, uma cesta de MDF, tá? Uma bandeja, onde eu vou deixar junto essas latinhas. Vocês querem aprender a cesta, essa bandeja? Deixa aqui nos comentários, que se várias pessoas pedirem, eu gravo fazendo a bandeja para acompanhar essas latinhas, que fica bem luxuosa. Então é isso, dá para você dar de presente, fazer para você, dá para fazer de várias cores. Você pode deixar sem a tampa e usar ela como um porta-caneta, como eu falei, para deixar no escritório, que também fica bem legal, bem luxuoso. Aí vai de acordo com a sua imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei essas latinhas. Curtem o vídeo, compartilha para você ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Fui!